Olá pessoal, tudo bem? Ednei Mesquita para mais um vídeo aqui nesta sexta-feira. Hoje eu venho trazer uma informação para quem é amante dos livros do Espírito Patrícia, né? Violetas na Janela, Casa do Escritor. Eu venho trazer uma informação que tem no livro A Casa do Escritor. Então muita gente lê Violetas na Janela e para por aí, né? Mas a informação de que Patrícia nos dá, a informação que a Patrícia nos dá, é de que ela, em uma outra existência, fora um obsessor, perdão, de um jovem menino, né? Ela fala que durante algum tempo ficou obsediando esse menino, né? E acreditava até que por conta dessa obsessão esse menino tenha desencarnado, teria sido por conta dessa obsessão. O que aconteceu na verdade? A Patrícia, no livro A Casa do Escritor, ela dá um relato, né, dessa vida passada, onde ela era uma moça, inclusive ela fala que tinha uma aparência muito, muito próxima dessa atual encarnação aqui no Brasil, era muito parecida, o corpo, os olhos, loura também. Patrícia desencarnou jovem nessa atual existência, tá? Então, nessa última existência dela, nessa penúltima existência, que foi até o que gerou os débitos da atual existência, por ela ter desencarnado nova também, ela pediu para desencarnar, né, bem jovem, ela queria essa aprovação. Ela fora uma menina humilde, conheceu um rapaz de família rica, esse rapaz se interessa por ela, esse rapaz pede a Patrícia em casamento, mas na condição de que ela abandonaria sua família, né? Porque era uma família muito humilde e ele era um sujeito da alta sociedade e tal, então os pais só concordaram com o casamento caso a Patrícia largasse a sua família, não tivesse mais contato com a sua família. E ela fica meio relutante e resolve aceitar essa condição. Ela diz que passou a fazer visitas apenas uma vez no ano para os seus pais. Os pais também aceitaram essa condição porque seria um bom casamento e ela era apaixonada por esse rapaz. Bem, até aí tudo bem. Ela se casa, vai morar com esse rapaz, a família não trata bem a Patrícia, né? E chega um momento da vida da Patrícia que o marido dela recebe a visita, né, de duas pessoas muito queridas e tal, e acolhe essas pessoas na sua casa. A Patrícia já era casada com ele, e essa pessoa, uma dessas pessoas, duas, aliás, ficam doentes, né? E ele pede a Patrícia, nessa altura ela já era assistente, já era enfermeira do seu próprio esposo, né? Ela trabalhava com seu próprio esposo, e ele pede para a Patrícia dar assistência, só que era cólera, né? E era uma doença muito grave, e ela fica receosa de fazer aquilo ali, mas ele fala, como ela tinha muita experiência, pediu para ela tratar desse menino e dessa outra pessoa que estava com o menino, se eu não me engano era o pai, desculpa agora, mas eu acho que era o pai. Aqui não ficou doente foi a moça, a filha dessa pessoa que estava na sua casa, na sua residência. Eram três visitas, né? Essa moça muito jovem, bonita também, ela não contraiu a doença. E a Patrícia faz ali o tratamento, só que a Patrícia, ela também fica, ela contrai a cólera, né? Ela fica doente. E ela desencarna, né? Ela desencarna. E ela, no plano, assim que ela desencarna, ela passa a tratar, ela entende, na verdade ela entende, né, a concepção dela, que aquilo ali o marido dela fez de propósito para ficar com aquela outra mulher. Porque ele começa a namorar aquela pessoa e até se casam. Então a cólera dela fica muito, muito grande. Ela tem a certeza, né,
de que ele fez aquilo ali para ela contrair a doença mesmo para desencarnar. E o menino não desencarna, né? A criança não desencarna. E ela passa a atingir aquela criança como vingança, né? Ela começa a obsediar aquela criança. E ela fica muito tempo ali naquela condição de obsessora. Então, pessoal, eu voltei aqui só para poder trazer com mais clareza a informação. Na verdade, o Frederico, que é o noivo da Patrícia, ele recebe em sua residência seus padrinhos com 2 filhos, tá? Então, os padrinhos adoecem, tá? A doença não era cólera, era a difteria. Os padrinhos adoecem, desencarnam. O filho de 16 anos, esse que a Patrícia vai obsediar, fica vivo, né? E a Patrícia continua junto com uma empregada, com uma ex-escrava até, cuidando desse jovem, né? Até que a Patrícia descobre que está também doente, né? Contraiu a doença. Ela desencarna, né? Como eu disse, por conta da revolta dela, ela fica em regiões umbralinas. E ela comenta interessante essa passagem que ela fala o seguinte: fui atraída para o umbral por vibrar igual. Estava revoltada por ter desencarnado jovem, não lembrei de Deus, nem de orar. Durante muitos anos vaguei com rancor pelo umbral. Vocês percebam que ela fica no umbral vagando por conta desse rancor que ela tinha em relação à morte. Porque ela acredita que o marido havia feito isso, Frederico, para que ela contraísse a doença e morresse. Tá? Essa era a ideia dela. E não foi, na verdade, depois ela descobre que não foi nada disso, né? Ele achava que por ela ser enfermeira, teria mais cuidado, mais experiência. Mas enfim, ela desencarna. Ela desencarna e fica muito revoltada. Eu estou tentando aqui achar o texto aqui, que é interessante. Ela fica muito revoltada, né? Em regiões umbralinas. Ela não se conforma com aquela situação, né? E passa a obsediar o jovem, né? Esse jovem que estava doente ainda, mas não desencarnou. E ela passa a obsediar como vingança para tentar, de certa maneira, se vingar e fazer com que a Hortência, que era a jovem que o Frederico vai casar depois, né, pelo qual ela achava que havia ali um conluio, mas não havia, ela passa a obsediar o irmão dela. Vou matar esse cara e vou me vingar dela. Vai sofrer também. E aí a Patrícia, né, muita gente não sabe, ela passa a agir como um obsessor. Ela vai obsediar esse jovem. Mas enfim, o que ocorre? Ocorre que ele desencarna. Tá? Ele desencarna realmente. E ela já está em regiões umbralinas obsediando ele. Né? E ela se arrepende. E ela se arrepende e fica muito tempo ali em regiões umbralinas. Ela fala o seguinte: no umbral existem 2 tipos de pessoas. Aquelas que estão com remorso muito grande, estão ali se purificando, vamos dizer assim, né? É quase que uma região para expurgar. E existem aqueles que estão revoltados por não aceitarem o que aconteceu com eles em vida. Então são os arrependidos, com remorso muito forte, e são aqueles que estão muito revoltados. Esses aí são os que habitam lá, de um modo quase geral, a região umbralina, né? E ela fica durante muito tempo ali, até que ela resolve que precisava mudar e tal, sente um arrependimento. E ela foi acusada de ser assassina, né, lá nas regiões umbralinas. Aí ela fala aqui, ó: como sofri, o remorso é como um fogo que queima, sem descanso. Sofri muito. Saí daquela casa, retornei a umbral, porque ela fica na casa obsediando o garoto, na casa que era dela. Retornei a umbral, gritava sem parar: sou assassina, como me arrependi.
Como me arrependi de ter retornado àquela casa, quando ela se depara com aquela informação de que o garoto havia desencarnado, né? A informação é a seguinte, ó: encontramos quase sempre dois tipos de sofredores no umbral. Um como fiquei, com remorsos destrutivos, achando-me indigna, merecedora de castigo e envergonhada. Outros que se revoltam, acham que não merece o castigo, blasfemam e odeiam, tá? Todos são infelizes. Os que sofrem, mas lembram de Deus, pedem perdão. Estes são mais fáceis de serem socorridos, tá? Então aquele espírito que está em região umbralina tem consciência de que fez o erro, pede perdão a Deus e começa a orar, né? Começa a tentar se modificar, é mais fácil de ser resgatado pelas equipes de resgate que estão em regiões umbralinas. Mas ela, o que ocorre é que ela, para resumir, naquela região ela começa a perceber um vulto, né? E ela vai descobrir que esse vulto era o vulto do Nicásio, né? Que era o garoto jovem que desencarnou. E ele está ali para resgatar a Patrícia. Percebam, né? O espírito, ele fala a Patrícia que de maneira nenhuma foi ela que matou ele. A obsessão não matou ele, não foi isso que provocou o desencarne dele. Ele veio, reencarnou com essa prova. Ele pede por essa prova, né, de desencarnar muito cedo. Aí ele dá as explicações dele, por que ele pediu isso. E aí a Patrícia, ela finalmente é recolhida em uma colônia e também pede para reencarnar e desencarnar muito jovem. Ela queria essa aprovação, tá? Para dar valor à vida, enfim, ela acredita que isso, né? E foi realmente o que ela precisava para uma nova existência. Então eu trouxe essa história para vocês hoje porque eu achei muito interessante, porque a gente não tem essa noção, né, de que a Patrícia, ela em uma vida passada, ela ao desencarnar se tornou um obsessor, né? Obsediou esse jovem. E por conta desse remorso dele ter desencarnado, ela fica muito tempo vagando em regiões umbralinas, até que é resgatada por esse mesmo espírito que ela havia obsediado. Se você gostou aí desse vídeo, dessas informações, dê seu like, né? Vamos refletir nessas informações da Patrícia, nessa questão do remorso, do arrependimento, de saber que esse arrependimento é uma tábua de salvação. Ele abre as portas, porque você vai orar, você vai se ligar a Deus, você vai se ligar à espiritualidade superior, e é o que eles precisam para resgatar uma pessoa um espírito que está vagando, que está demorando ali longo tempo no umbral. Porque assim ocorreu com o André Luiz. O André Luiz fica 8 anos em regiões umbralinas. Eu acho que a Patrícia não fica tanto tempo. Ela não fala o tempo, mas pelo que dá a entender, não é tanto tempo que ela fica. Mas o André, mesmo porque ela se arrepende muito rapidamente, né? Não foi esse tempo todo, com certeza não foi. Mas o André Luiz, ele fica 8 anos vagando porque ele era um sujeito cético, médico, cara de ciência. E quando ele resolve orar, quando ele resolve pedir ajuda, ele realmente observa, ele realmente consegue ver com os olhos espirituais que a ajuda estava ali o tempo todo, ele que não conseguia perceber. Tá bom? Gostou do vídeo aí? Dê seu like, compartilhe, deixe seu comentário. Um abraço e até a próxima.